uma boa tarde. Não olha ali pra trás não, né? Que terminei de fazer o almoço agora, né? Aí eu vim fazer esse vídeo pra vocês, porque de tarde eu tenho quase certeza que eu vou sair, né? Talvez não dê pra fazer, vou fazer esse vídeo pra de tarde, né? Porque à noite também eu vou pra igreja, né? Procurar uma igreja pra me soltar o sonho. Não aceitar, eu solto, né, os cartãozinhos, né? Você receber a mensagem de Deus. Se vocês virassem costa pra Deus, aí é você e Deus, né? Então, é porque, meus amores, é triste. Porque, ó, o evangelho, ele sempre foi pregado com dureza. Hoje em dia as pessoas estão deixando as pessoas tudo à vontade, conforme as pessoas querem. E elas o quê? Elas estão indo pensando que vão se salvar. E por causa de quê? Porque os pastores preferem, mas elas estão todas do jeito que elas querem, e a igreja está cheia do que a igreja está com poucas pessoas, mas agradando a Deus. Agradando a Deus. O importante é agradar a Deus. Mas ele o que? Prefere que essas ovelhas pensando que vão se salvar. Não, Cristo vai me levar. Eu já li para vocês que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E o que essas pessoas vão escutar da boca de Cristo? Apartar a voz de minha voz que pratica a iniquidade. E essas pessoas, preste atenção, essas pessoas o que pregavam, expulsavam os demônios, faziam mil maravilhas, então, mas elas não vão herdar o reino do céu não. Por quê? Por desobediência. Primeiro, porque elas estão vendo que as ovelhas estão desse jeito e elas o que? Elas não alertam ela. Segundo, elas o que? Passam por cima da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o que? Ela é pura e verdadeira. Por que as pessoas não se livram nele? O que adianta eu ler? O que adianta eu conhecer as Santas Escrituras? Ela de Gênesis, Apocalipse. Conheço ela toda. E se eu não a pôr em prática, de que é que serve pra mim? Me diz. De que é que ela serve pra mim se eu não a pôr ela em prática? Não vai servir de nada pra minha alma. Cristo vinha, pode ter certeza que isso seria retirado para o abismo. Por quê? Porque é o que está escrito. É o que está escrito. E muitas pessoas vão justamente para esse canto por falha de pastores. Glória a Deus. Por falha de pastores. Por falha de quê? Por falha de dizer o que está escrito nas Santas Escrituras. Eu vou soltar algo para vocês que eu nunca escutei. Eu não tinha escutado dentro das igrejas. Por isso que os templos deles, o templo evangélico dele. Então, era o templo católico. O templo católico se corrompeu com a idolatria. Então, aí agora o templo evangélico se corrompendo com a vaidade. Fora as outras coisas, né? Então, fora as vestimentas, né? Fora os salto alto. E tudo tem tudo escrito. Agora eu não sei por que eles não alertam, né? Porque se eles quiserem permanecer, aí é com elas e Deus, né? Aí é com ela e Deus, e tu tá livre tu tá livre a tuas mãos do sangue dessas almas. Se não pregou, não tá livre não. Tu vai ser condenado justamente com elas, entendeu? Porque Deus não é um Deus injusto não. Deus é um Deus justo, entendeu? Que ele vela pelas ovelhas dele. Mas ele deixou o quê? Alguém aqui na face da terra para fazer algo que é justamente o que ele ia fazer. Vocês acham que Deus ia deixar as ovelhas dele do jeito que estão? Olha, preste atenção que eu vou dizer para vocês. Deus jamais ia deixar as ovelhas dele do jeito que elas estão. Hoje em dia, ele não deixaria não, entendeu? Por isso que eu prego com vocês abertamente, vocês me odeiam. Os pastores, os líderes da casa do meu pai, da casa do meu amado, eles me odeiam por causa disso, porque eu prego abertamente. Porque eles, não são todos, mas tem alguns, preferem o quê? Não, se eu for desgostar, elas vão sair, eu não vou ter mais o meu dízimo, não vou ter mais a minha oferta. É melhor que tu fique sem nada na face da terra, do que tu ter um bocado de coisa na face da terra, quando tu estiver perante a Deus falar o que está escrito no livro do Apocalipse. Preste atenção. Eu vou ler para ti. E eu vou ler logo aqui um versículo. Para ti, eu tô em Osés, né? Deus está mandando eu falar, eu tô falando, né? Ó. Ele mandou, olha o que foi que Deus mandou eu fazer. Já tá escrito, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre quem? Sobre a casa dele, sobre o templo católico, sobre o templo evangélico. Por quê? Porque estou com falha perante a ele, entendeu? Continuando, vou parar ainda não. Porque transgrediram a minha aliança. Ele fez uma aliança com o quê? Com o povo inteiro, principalmente com os sacerdotes. Aliança de sangue, cujo eles comem do corpo e ainda bebem do sangue, ainda cospe em cima do que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Vou continuar. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei.
Agora eu vou para a lei. Vou para a lei? Primeiro tem alguém com vocês que Cristo me mostrou que eu sou uma pessoa ungida para falar com vocês. E eu creio, eu acredito, entendeu? Ó. Ela, porém, não reconhece que eu dei o grão, o vinho, dei o grão e o vinho e o azeite que eles usavam para Baal. Eu, só até quando eu não conheci, até o momento que eu não conheci, como está escrito aqui. Eu não conheci, eu passei 3 anos, o primeiro sonho do arrebatamento eu guardei durante 3 anos. Depois que eu percebi que eu estava falhando, então eu me corrigi. A melhor coisa é quando a gente se corrige, entendeu? Eu me corrigi só nas Santas Escrituras, eu mesmo lendo. Ela, porém, não reconhece que eu lhe dei o grão. O vinho, o grão é a palavra de Deus. O vinho e o azeite. Então, ela tem a palavra de Deus, ainda ela é ungida. E ainda tem o quê? O vinho, glória a Deus, entendeu? É só vocês tomarem. Ainda nem terminei de ler o versículo, deixa eu terminar. E que lhe multiplicarei a prata e o ouro, que eles usavam para Baal. Encerrei. Agora bora para onde eu falei que eu ia mostrar para vocês. Cristo, eu fui soltar esse sonho dentro da igreja, né? Porque o templo dele está corrompido, né? O templo dele se corrompeu. Eu soltei o sonho que Cristo me mostrou. Nesse sonho, eu vi 3 homens descendo do céu. E quando terminei esse sonho, primeiro eu vi o quê? Eu vou contar só detalhe desse sonho para você. Primeiro eu vi o quê? Um templo no céu. Depois eu vi o quê? Eu vi 3 homens descendo do céu. Depois eu vi 4 casas, que representam o quê? 4 templos. A de Israel, né? Então tá lá a sua parede, né? Então, e o que foi que eu entendi desse sonho? Que cada casa é um templo. A casa que tá só as paredes, né? É o muro da lamentação, lá em Jerusalém, né? E as outras casas que tá em funcionamento, em andamento, é o templo católico e o templo evangélico. Que o que ele ergueu com um sacrifício de 3 dias, entendeu? Cujos são aquelas pessoas que não, na boca dela, elas são incapazes, perante o trono de Deus, de colocar, eu vou ler pra vocês, porque eu gaguejo muito, né? Não dá certo, não. Me dá logo uma angústia. Pronto, tá aqui. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Nós temos o quê? Nós somos virgens, porque a gente o quê? Na nossa boca não há impureza. Do jeito que tá a palavra de Deus, nós botamos para as pessoas, entendeu? E não tem só eu, não. Ainda tem muitas mais pessoas falando do jeito que eu tô falando, entendeu? Porque o importante é o evangelho ser pregado abertamente, entendeu? Agora eu vou lá pro canto onde eu disse que eu ia falar com vocês. O versículo era o livro de Osés. Deixa eu repetir de novo aqui pra vocês. Era Osés. Deixa eu repetir aqui, tá bem por aqui. Deixa eu achar de novo. Para que vocês saibam que com vocês vai ficar alguém até o dia do arrebatamento. Por quê? Porque tá escrito. Tá escrito mesmo, nos amostra mesmo. Tá escrito. Daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco eu mostro a vocês. Deixa eu mostrar logo o livro de Osés. Glória a Deus, já fui passar. Pronto, tô aqui em Osés. Vou repetir aqui o versículo. Cadê? Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. Ela, porém, não reconhece que eu lhe dei o grão e o vinho e o azeite. Então, essa pessoa, ela é o quê? Deus deu o vinho a ela. Deus deu o azeite, ainda ela é ungida. Entendeu? Agora eu vou pra lá, né? Vou pra cá. Mary, mostra aí que tu disse que tem uma pessoa conosco até o dia da vinda de Cristo. Tem aqui no Velho Testamento, tem lá no Novo Testamento. Cristo abre a boca lá no livro de João, a última folha. Eu vou ler só o versículo pra vocês, tá bom? Não vou pra lá não, né? Ó. Mas, eu vou ler logo esse daqui, ó. Mas quando vê isto, eis que está para vir. Quem que tá para vir? É Cristo. Eu tô chamando vocês o que? O arrependimento. Para vocês o que? Consertar o caminho de vocês perante a Cristo, que Cristo está vindo. Cristo quer pegar um povo, Cristo quer pegar um povo preparado. Se não estiver preparado, continuando.
Mas quando vê que está para vir, o que está para vir? Cristo, né? A gente está percebendo que ele está para vir, né? Então, eis que está para vir. Está para vir, né? O Messias. Então, saberão que houve no meio deles um profeta. Olha o que esse versículo está dizendo. Que antes de Cristo vir, vocês vão saber que no meio de vocês houve um profeta. Um profeta. Ezequiel 34 e o versículo 33. O versículo 33, encerrei. Vou confirmar lá no Novo Testamento com vocês, a pessoa que está com vocês. Vou só falar que vai ficar a pessoa com vocês, entendeu? Ó, lá em João, vou fugir para João. É João, glória a Deus. Pronto, tá aqui, já achei. Vendo Pedro a este, diz a Jesus: Senhor, e daquele que será? Ele está perguntando sobre o discípulo que vai ficar vivo até o dia da vinda dele. Ele perguntou: e daquele que será? Olha o que é que Jesus vai dizer, ó. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Então, ele confirmou a vocês que vai ficar alguém com vocês até o dia da vinda dele. Entendeu? Divulgando-se, pois, entre os irmãos, este dito que aquele discípulo é um discípulo. Vocês sabem que os 12 discípulos dele morreram, mas ele ia levantar um discípulo dele já na vinda dele, para que se cumpra o que está acontecendo. E ele está, mas vocês não estão reconhecendo. Este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Preste atenção no que Jesus vai dizer, porque lá no céu não entra carne nem entra sangue. Ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me. Entendeu? Segue-me não, deixa eu repetir de novo, ó. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Entendeu? Ele repetiu essa frase 2 vezes. Ele garantiu a vocês que ia ficar um discípulo dele vivo até o dia da vinda de vocês. Vocês não acreditam não, vocês não creem não, né? São igual Tomé. Igualzinho a Tomé. Quando Cristo ressuscitou entre o mundo dos mortos, a primeira coisa que ele apareceu foi para Maria Madalena. Depois, ele apareceu para os discípulos. Mas primeiro ele mandou uma mensagem. Vai para os meus irmãos e diz a eles que eu já ressuscitei entre o mundo dos mortos. Cristo apareceu para mim falar com vocês e dizer que ele está voltando. Cristo está para vir. Então, estou falando com dois povos. Uns que creem e outros que não creem, né? Então, um que é os discípulos dele que creem e acreditam. Os outros também são o Tomé, da parte do Tomé, que não acredita, que não crê. Só quando vê. Aí quando vê, vai cair prostrado perante a ele, né? Agora, bora para poder a parte da vaidade. Pronto, já estou aqui nela. Muitas pessoas vão ser deixadas para trás. Muitas pessoas vão ser deixadas para trás, não é pouca não, muitas. Muitas vão ser deixadas para trás por causa disso aqui que eu vou soltar para vocês agora. Agora, se vocês der ouvido o que está escrito aqui nas Santas Escrituras, é só procurar na tua Bíblia. É Isaías 4. Procura na tua Bíblia. Isaías 4, ainda vou soltar os outros livros que tá falando a mesma. Tá falando sobre vaidade. Se vocês escutar, se vocês não nem escutar, é se vocês lerem e obedecer o que está escrito, salvar a alma de vocês. Se não, paciência, né? Bora pra cá, ó. Disse ainda mais o Senhor. Quem tá falando com vocês é o Senhor, é o Deus de Israel. Diz ainda mais o Senhor: portanto, ó filhas de Sião, essas mulheres que comem do corpo e bebem do sangue de Cristo dentro da casa de Deus, que estão lá escutando a palavra de Deus, vocês são filhas de Sião. Comeu do sangue, comeu do corpo, bebeu do sangue, que se transforma o quê? No judeu é filha de Sião. Preste atenção, ele está falando do jeito que vocês estão se comportando hoje. Essa profecia que é para hoje. É para essa geração de hoje, ó. Portanto, ó filhas de Sião, se exaltando e andando com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando andam caminhando
afetuadamente fazendo um tilita com os pés. É o salto alto que vocês andam, né? Botam um passo um na frente do outro com esse salto alto. Pois então, isso não agrada a Deus não. E nem a cara toda maquiada, olhando com os olhares imprudentes. Deus não se agrada disso não. Tá aqui. Olha o que essas pessoas vão herdar no final do versículo que eu vou ler para vocês. Mas os pastores ignorem, não soltam isso para vocês não. Para que vocês fiquem do jeito que vocês estão. Para quando Cristo vir, vocês serem lançados no lago de fogo. Eu vou ler para vocês. Calma, vou chegar lá. Se você tiver um pouquinho de paciência e curtir o vídeo e colocar em prática o que eu estou lendo para vocês, é só vocês examinar a Bíblia de vocês mesmo, porque tem. É só vocês examinar que vocês vão ver que vocês estão condenados. Todas essas pessoas que usam essas coisas estão condenadas. Entendeu? Continuando, o Senhor não parou de falar nada, vai continuar. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. Continuando. E o Senhor rapará, o Senhor, vou repetir esse versículo. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Deixa ela despida. Continuando. Aqui é Deus que está falando. É o que ele vai fazer agora. E o que ele já fez com outras pessoas desobedientes, né? Os pendentes, as manetas, as manilhas e os vestidos resplandecentes. Tá vendo? Lá eu sempre falo sobre a passagem de Sara e sobre a passagem das vestes, como Cristo quer que vocês se vistam. E ele ainda disse: não coloquem em vós vestidos preciosos. Então, é melhor obedecer do que pagar, que vocês vão pagar o que está escrito aqui. Eu prefiro usar um vestido que de 20 reais, o máximo de 50, do que usar essas coisas muito caras, que o quê? Olha, isso está me levando para onde? O sangue de Jesus tem poder. Continuando. Os pendentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os relógios, as pulseiras, tudo isso o Senhor vai tirar de cima de vocês. Os véus, que é os cabelos, no outro versículo, vocês viram que ele disse que vai deixar vocês careca, né? Então, lá que ele tá explicando o que vai fazer. Tirar os cabelos, vai ficar careca, né? O véu é o cabelo. Cortou, então, ele vai tirar, ele vai deixar, né? Então, calvície, né? Então, tá escrito, tô lendo pra vocês. Se vocês não temem, porra, eu temo, entendeu? Vou repetir, ó. Os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixas de perfume, os brincos. Não tá não, as irmãs? Tá, as irmãs tá tudo cheio de brinco, pulseira, relógio nos braços, tudinho. Tudo isso o Senhor vai tirar de cima de vocês, mas vocês vão pagar um preço muito caro, que vocês jamais imaginaram. E por causa disso, e porque vocês não lêem as Santas Escrituras, é só por isso, entendeu? Os anéis e as joias pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas. Tudo isso Deus vai tirar de cima do ser humano. Tudo, não vai deixar nada. Vocês prestem atenção que esses versículos se encaixam por dia de hoje. A gente vê as pessoas com as coisas no nariz. Daqui a pouco tá colocando dentro da casa de Deus também. Por quê? Porque já tá com os brincos, tô com batom, tô com maquiagem, tá faltando colocar só o pince no nariz. Pra completar esse versículo, falta só colocar o pince no nariz. E andar com o vestido assim, todo luminoso, todo resplandecente, né? Então, é porque, meus amores, eu vejo que vocês vão ser castigadas por isso. Por a atitude das pessoas, as pessoas vão ser castigadas. Mas se vocês querem experimentar, né? Eu não. Eu ser queimado o meu corpo no fogo, jamais, entendeu?
os vestidos de festa, os mantos, os charles, as bolsas, os espelhos, o linho fino, os turbantes e os véus. Novamente, os véus. Não vai ficar com nenhum tipo de cabelo, né? Glória a Deus, né? Ó, porque eu jamais eu vou ignorar o que Deus vai fazer só por teimosia. Vocês sabem que Adão e Eva padeceram por teimosia. Foi por isso que aconteceu o quê? E eles andavam com Deus. É quase a mesma coisa da igreja. A igreja está caminhando com Deus. Mas é o quê? Por desobediência eles vão pagar um preço. Novamente. Fazer o quê, né? Mas eu tô lendo. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Pronto. Agora eu vou pra parte. No lugar das coisas que ele fala pra vocês tudinho. Preste atenção o que vocês vão herdar. Preste atenção. Ele fala sobre tudo mesmo. Sobre tudo. Sobre tudo. Ele não tira nada. Fala sobre os olhos. Em outro versículo ele fala sobre os olhos. Ele fez, na hora que Jezabel, na hora que ela se pintou, que ela foi olhar pro profeta, o profeta profetizou a morte dela, lá da onde ela estava, ela caiu. Ela foi empurrada, ela caiu lá embaixo, que o sangue dela se espalhou nas paredes. Então, foi uma coisa terrível, né? Que eu já li, entendeu? Ó. Mas vou pra cá. Depois eu vou pra lá. Quando eu terminar aqui, eu vou pra lá. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro. No lugar das pessoas estar cheirosas, vai ter o que? Mau cheiro. Então, por aí você já vê que um canto não é bom, né? Então, por cinto, uma corda. No lugar do cinto na cintura, vai ser uma corda. Imagina aí, um anjo caído puxando, né? Em lugar de pendente dos cabelos, calvície. No lugar dos cabelos, né? Cabelo tudo caído, né? Então vai ter calvície, né? Então. Em lugar de vestígios luxuosos, pano de saco. No lugar das pessoas se trajar com os vestidos luxuosos, Deus vai tirar de cima dessas pessoas e eles vão se trajar com roupa de saco, né? Tá escrito, tá escrito. E queimaduras. Em lugar de formosura, o corpo da pessoa todo queimado das chamas da onde a pessoa tá, né? Pra vocês verem, né? Como quanto desse é terrível. Mas mesmo assim, eu lembro, tem pessoas que ainda ignoram. Não, quando eu chegar lá, se for assim, eu vou pedir perdão a Deus, né? Então, como se tivesse alguma solução. Por aí vocês tiram aquela passagem do rico e de Lázaro. Lázaro morreu, foi direto pro céu de Abraão. Rico morreu, foi direto pro abismo. Chegou lá e tá se queimando nas chamas, como tá até hoje. E ele pediu para que os irmãos dele não fossem para aquele campo de tormento. Que ressuscitasse alguém dentro do mundo dos mortos, que fosse falar com ele, eles acreditariam, mas nem mesmo assim vocês acreditam, porque Cristo ressuscitou entre o mundo dos mortos. Eu estou pregando que ele falou aqui na Santa Escritura, mas nem mesmo assim vocês creem, entendeu? Bora para outra parte? Vou continuar para terminar aqui com vocês, né, esse vídeo. Não, ó, agora é Jó. Depois eu vou olhar eu li pra vocês no começo do vídeo qual era o... Deixa eu ler aqui, peraí, volto já pra cá de novo. Pronto. Isaías 4 e eu comecei do versículo Cristo exaltando. Deus exaltando, né? Deus de Israel, exaltando o Senhor, né? O Senhor. Versículo de... 16, versículo 16, vocês lêem até o versículo 24, que é tudo exaltação, que essas pessoas vão herdar por teimosia, por desobediência. Mas fazer o quê, né? Eu tô lendo, eu tô sobre os olhos. Segundo Reis 10 e o versículo 30. Depois, Geu veio a Jezreel e que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Aí ela olhou pela janela, né, toda enfeitada, toda, né, então, chamando a atenção mesmo, né? E lá debaixo o profeta
profeta profetizou que ela ia morrer naquela hora, naquele momento. E naquela hora, naquele momento, aconteceu. A morte dela tá mais aqui embaixo, só vocês lerem, entendeu? Que eu não gosto nem de ler. Porque pra vocês verem o que é a desobediência perante um Deus, né? Perante o que? O leão da tribo de Judá, perante a raiz de Davi, né? Perante a estrela da manhã, cujo todos nós temos falha perante a ele. Mas qual é o custo que tem nós renunciar? Qual é o custo que tem nós o quê? Se voltar pra ele, né? Agora, bora? Já li esse daqui sobre os olhos. Agora, olha o que é que as pessoas vão herdar por causa de vaidade, né? As coisas do inimigo, né? Ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo. Porque a vaidade será a sua recompensa. A vaidade, essas coisas que são feitas lá no inferno, e vocês vão herdar isso, vão herdar o quê? A vaidade, entendeu? Eu vou repetir o versículo de novo, para vocês verem o que é que vocês vão herdar. Lá tá dizendo que vocês vão herdar a vaidade. Olha a vaidade, o que é que vocês vão herdar, ó. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, por cinto uma corda, em lugar de penteado dos cabelos vou repetir, em lugar de penteado dos cabelos, calvície, em lugar de vestidos luxuosos, panos de saco e queimaduras, em lugar de formosura. A pessoa vai ficar triste, horrível, entendeu? Uma pessoa toda queimada, ela não muda a aparência, pois desse jeito vai ficar as almas lá, entendeu? Sendo queimada, sem cabelo, amarrada por uma corda, que aqui tu colocava um cinto, por lá tu vai ser colocado uma corda. Na minha cintura, eu rebolei o cinto tudinho. Na minha cintura não passa mais nada, né? Então, assim, porque se tá escrito, qual é o custo que nós temos nós cumprir? Eu quero obedecer a Deus, eu quero salvar minha alma. E qual é o custo obedecer? Porque isso aqui está escrito, eu ler. E se eu não colocar isso aqui em prática, vocês podem ter certeza que eu vou direto, Deus me está repreendido, vou para o abismo, entendeu? Se eu não colocar, mas jamais. Eu vou colocar em prática, eu coloco em prática, entendeu? Porque acima de mim tem um Deus poderoso, acima de mim tem um leão da tribo de Judá. Você já viu leão manso? Não, mesmo, nunca vi leão manso, pois então. Ele é amor, com certeza, ele é amor, ele ama. Ele sente carinho, entendeu? Ele cuida, mas vocês devem ver que ele também é um leão. E o que? Na hora dele agir, ele age. Um leão ele fica pastorando, mas na hora que ele se arma pra ir atrás, ele vai. E ele vai e ele busca, ainda dá o... né, então? Vocês entendem? Vou procurar aqui, mostrar onde é que essas pessoas vão estar lá se queimando. Tem as queimaduras, não sei o que eu falei pra vocês, que eu li, né? Que eu falei não, que eu li, que tá escrito, né? Pois olha, preste atenção. Essas pessoas vão ser colhidas agora no arrebatamento. E elas vão ser o quê? Colocadas pro lado. O pior que dá a minha alma, porque eu vejo que a igreja dele tá cheia. Então, se a igreja tá cheia, qual são o trigo? Quais são os trigos? Cadê os trigos? Cadê os trigos? Porque eu só vejo o jolho. Todo povo desobediente quer salvar a sua alma, mas não tem renúncia, não tem abandono das coisas do passado, entendeu? Olha, preste atenção. E essas pessoas estão cometendo iniquidade, estão cometendo escândalo e iniquidade dentro da casa de Deus. Ele vai tirar agora, tá escrito. Bora pra cá? É o joio e o trigo. Começar do versículo 40. Mandará, vou começar do versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O joio é colhido e queimado no fogo. O joio é colhido e queimado no fogo. O joio e o trigo. No final do versículo está dizendo para onde é que ele vai. Só vocês têm um pouquinho de paciência que eu vou ler todinho. O joio, aquelas pessoas que causam escândalo. Na palavra de Deus tem assim que é para ser cumprido. Não cumpre, causa escândalo. Entendeu? Por quê? Porque vocês estão dentro da casa de Deus, por isso que causa escândalo, entendeu?
tá lá no mundo, não tem escândalo, porque vocês estão no mundo, pertencem ao mundo. Mas dentro da casa de Deus, aí vocês são comparados como joio, entendeu? É para que fique bem explicado, né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos e colherão do seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. Ele falou aqui abertamente que ele vai colher todos, ele não vai deixar um na face da terra. Todas essas pessoas que causam escândalo com a palavra de Deus, que passam por cima dela, ele vai juntar agora no arrebatamento. Mas é todos, e vão ser colhidos para ser queimados, como eu li para vocês aqui, ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Tá vendo? O joio vai ser colhido. Essas pessoas que causam escândalo aqui na palavra de Deus, elas vão ser colhidas. Elas vão ser colhidas para ser o quê? Queimada. Tá aqui, vou continuar lendo, ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Um lugar desse é bom? É uma fornalha, lá é uma fornalha de fogo. Um canto desse é bom para a alma das pessoas ficar? É não, Mire. Então, assim, e lá vai o quê? Haver pranto. Pranto é muito choro, choro até demais, choro. E o quê? Ranger de dente. É muita dor que vocês vão sentir. É muita dor, o fogo queimando vocês. Não sente dor, não? Então, isso aqui tá gente que vai sentir, porra, então acredita, entendeu? O último versículo. Sobre o quê? Sobre o trigo que faz a vontade de Deus, que são os crentes quadrados, né? Que a gente chama conhecido como crente quadrado. Porque deixa de fazer a sobrancelha, porque deixa de pintar o rosto, porque deixa de passar batom, porque usa uma chinelazinha normal, não usa um salto alto, porque não procura desagradar a Deus. Nós somos conhecidos como aqueles crentes que quer ser santo demais. Ou então com aqueles santos que são os quadrados, né? Então, bora pra cá? Olha o que é que esses cristãos vão herdar. Esses que estão fazendo a vontade de Deus, que renunciam tudo do mundo por amor a Deus e a salvação da sua alma. Preste atenção, ó. E lançá-lo... Não, peraí. É o versículo 43, ó. Porque esse de cima que eu ia ler pra vocês novamente, eu rali. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Foi o que Cristo deixou escrito. Foi o que Cristo deixou escrito. E os outros vão herdar o quê? Uns vão herdar o quê? No reino do seu Pai, né? Então, e o outro vão herdar o quê? E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Uns vão herdar isso aqui, os são os desobedientes, que a Bíblia está falando. A Bíblia está direto alertando vocês, para que vocês se livrem disso. Mas nem mesmo assim vocês não querem saber. E o que é que eu estou fazendo com vocês? Eu estou falando sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, já mostrando as outras escrituras. Cujo eu vou mostrar isso aqui, o que eu estou fazendo com vocês nas redes sociais é um jornal. Como assim mesmo jornal? Eu sou uma jornalista do reino do céu, glória a Deus. Por que me tá dizendo isso? Porque está escrito. Eu vou ler para vocês agora. Procura aí, ó, é Mateus 20, procura Mateus 20, que tu vai entender um bocado de coisa agora. O que é que nós estamos fazendo nas redes sociais. Vou explicar aqui, ainda vou explicar em outro versículo. Ó. E aproximando-se a noite, disse o Senhor nosso Deus, né? O leão da tribo de Judá, né? E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo, que é os anjos, né? Chamai os trabalhadores, mandavam pegar nós na face da terra para nos... Ó, preste atenção, ó. E paga ali o jornal. Você está vendo o que é que nós estamos fazendo nas redes sociais? Olha o que é que está escrito, ó. E há milhares de anos. Há milhares de anos está se cumprindo agora o jornal. Mas o jornal começou desde os apóstolos. Tá até hoje conosco, né? Por muito canto, né? Então, vou repetir de novo, ó. Aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha aos seus mordomos: chamai os trabalhadores e paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros, que é nós, né? Nós somos derradeiros, que estamos na face da terra.
Até os primeiros. Os primeiros são os apóstolos, né? Glória a Deus, glória a Deus. Pra vocês verem, né? Então, encerrei pra vocês aqui, tá bom? Eu proclamo o que está escrito nas Santas Escrituras. Agora eu vou fechar só mais um, tá bom? Para vocês entenderem o que é que eu faço nas redes sociais. Eu faço o que está escrito, que Cristo deixou para mim fazer já há muito tempo atrás, né? A gente só faz o quê? A gente só faz cumprir o que foi determinado, né? Pronto, tá aqui. Pronto, eu vou ler pra vocês o que é que eu faço nas redes sociais, ó. É porque tá escrito, entendeu? É só eu ler pra vocês, ó. É Cantares 2. E o versículo... Não, não é Cantares 2, não. É Cantares 1. É Cantares 1 e o versículo é o versículo 8. Ó. Se tu não o sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O que é que eu faço com vocês? Eu não mando... Eu digo para o ímpio, procurar uma igreja e aceitar Jesus Cristo. Procura uma igreja, procura um pastor, chega pro pastor e diz: pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. É isso que eu faço com vocês, e quando eu vi, eu entendi. Quando eu li isso aqui, eu entendi o que é que eu fazia com vocês nas redes sociais, entendeu? Por quê? Porque eu chamava vocês para que vocês procurassem uma igreja. E aqui tá escrito, ó: se tu não sabe, é o mais formoso entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras. As minhas cabras é o que o povo que escuta o evangelho nas redes sociais, que ainda não aceitou Jesus. Aí eu mando vocês o quê? Procurar uma igreja. Quando fala a casa, as moradas dos pastores são o quê? As moradas dos pastores é as igrejas, é os templos, entendeu? Para que vocês entendam, compreendam. Sai-te pela pisada do rebanho e apacenta tuas cabras junto às moradas dos pastores. Então, por isso que todas as pessoas que estão nas redes sociais, eu digo a vocês: procura uma igreja. Procura uma igreja, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida, porque Cristo está voltando. Não é mais tempo de brincadeira, não. Cristo está voltando, Cristo está às portas. A qualquer momento o povo dele pode ser retirado da face da terra, entendeu? Pra estar o quê? No céu resplandecendo com ele, né? E encerrei pra vocês agora. Agora eu encerrei, entendeu? Agora eu terminei. Esse aqui foi o último que eu soltei pra vocês. E uma boa tarde. Eu amo vocês. Cristo ama vocês. Cristo chama o povo ao arrependimento. Antes do dia da vinda dele. No dia da vinda dele, muitas pessoas vão se arrepender, né? Mas vão o quê? Vão se arrepender, mas vai ser tarde. Por quê? Porque não deram ouvido. É igual no tempo do dilúvio. Noé pregou a mandada de Deus, pregou, igualmente eu estou pregando, igual muitas pessoas estão pregando, chamando o povo ao arrependimento. Só sei que pregou e o povo não se arrependeu. Aí quando chegou na hora do dilúvio, que o dilúvio estava matando as pessoas, bateu lá na porta. Igualmente vai ser no arrebatamento. Senhor, abre-nos a porta. Do mesmo jeito foi na arca. Noé, abre-nos a porta, nós estamos perecendo. Mas antes do acontecimento, eles deram ouvido? Eles se voltaram para Deus? Não, mesmo. Pois então. E Cristo disse que a vinda dele vai ser igual no tempo do dilúvio. Ele disse: vai ser igual no tempo do dilúvio. Que vocês o quê? A teimosia, a desobediência. Tô procurando aqui para me soltar para vocês, entendeu? Tá tudo marcado, tá faltando só eu achar. Não achei aqui. Certeza. Ui, é Mateus. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui, ver se eu encontro. Eu vou só soltar isso pra vocês e vou encerrar esse vídeo, tá bom?
Pronto, já achei. Vou ler só a passagem de Cristo. Cristo falando justamente sobre isso, ó. E como aconteceu, é o versículo 20, é Lucas 18, e o versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Do mesmo jeito que aconteceu na Arca da Aliança, não. Na Arca de Noé vai acontecer do mesmo jeito agora nessa geração que nós estamos vivendo. Do mesmo jeito. Noé pregou e o povo não se arrependeu. Nós estamos pregando, o povo não se arrepende. Nós estamos falando até com os de dentro da casa de Deus também, e eles também endurecem o coração. Vai ser, esses que endurecem o coração vão ser igualmente a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela o quê? Ela olhou para trás, lá mesmo ela ficou. Então vai ser muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus. Vão o quê, filho? Ser deixado para trás. Mas Cristo já avisou, tá aqui. É só vocês terem cuidado. E entreguei para vocês esse vídeo. Entreguei também onde era que estava escrito, então fui.